A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica e hoje com o tema necessário vos é nascer de novo. Nós vamos estar lendo, meus irmãos, no livro de João, no capítulo de número 3, nos versículos do 1 ao 5, aonde na epígrafe diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E nós vamos estar pedindo a Deus para que Ele abra o nosso entendimento. Amém? Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua direção, meu Deus. Eu te peço, Pai, tira toda cegueira espiritual, Senhor. Tira toda surdez espiritual, Pai. Tira tudo, Pai, que venha impedir, Pai, de nós ouvir a tua voz, de nós compreender a tua palavra. Senhor meu Deus, abre o nosso entendimento para que possamos entender as Escrituras Sagradas. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos estar lendo aqui no livro de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqui nessa passagem bíblica, nós vemos aqui Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento, e Nicodemos não entendeu. Por quê, meus irmãos? Porque o homem, ele só entende as palavras de Jesus, ele só entende procurando entender espiritualmente. Aqui no versículo 4, Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, Nicodemos, ele não estava compreendendo esse nascer de novo que Jesus disse que era necessário nascer de novo para que pudesse entrar no reino de Deus. Nicodemos achou que deveria entrar para o ventre de sua mãe e nascer de novo, mas esse nascer de novo que Jesus fala aqui é o nascer da palavra de Deus, glória a Deus, é o nascer da água e do Espírito. Nós precisamos, a partir da hora que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossa vida, nós agora vamos ser alimentados pela palavra de Deus. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de destacar os versículos 3 e o versículo 5, aonde Jesus diz, no versículo 3 ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5 ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos aqui que quem não nasceu de novo ainda não viu e ainda não entrou no reino de Deus. Meus irmãos, a igreja, ela não é uma organização, mas ela é um organismo vivo. O apóstolo Paulo, ele, pelo Espírito Santo, ele chamou esse organismo vivo de corpo de Cristo. E a condição para se estar neste corpo de Cristo
é nascer de novo. Jesus, ele vem tirar uma igreja de dentro da igreja. Nós sabemos que nem todos que estão dentro da igreja estão convertidos, porque o significado da palavra converter é voltar, é mudar a direção. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse tudo é tudo mesmo. É uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de agir. Glória a Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a maneira de pensar é diferente, a maneira de falar é diferente e a maneira de agir é diferente da pessoa que nasceu de novo. A Bíblia diz que nós precisamos nos despir da velha criatura e nos vestir da nova criatura. Glória a Deus. Tudo muda quando se tem esse encontro com Jesus, meus irmãos. E essa mudança, essa transformação, as pessoas veem mesmo sem você dizer que mudou, porque aparece naturalmente no seu exterior. Muitos estão dizendo por aí, venha como está e pode continuar como está, mas esse não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo diz, venha como está, mas depois de você ter um encontro com Jesus, e você precisa passar por esse novo nascimento, e aqui no capítulo 3 de João, Jesus está aqui confirmando que precisa nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14, Paulo diz: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a Bíblia, o homem, o ser humano, ele só compreende espiritualmente. Este livro não é como outro qualquer, mas é a revelação de Deus. Aqui no versículo 14, Paulo diz que o homem natural, quer dizer, sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue compreender, as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, meus irmãos, se nós temos a mente de Cristo, nós podemos controlar o nosso pensamento, glória a Deus. Mas nós temos a mente de Cristo, aqui Paulo diz no versículo 16. Então, ter a mente de Cristo significa que nós temos esse poder em nome de Jesus Cristo de controlar os nossos pensamentos. Meus irmãos, Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito de Deus é santo. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só pode habitar em templos limpos. Precisa primeiro haver uma limpeza em tudo aquilo
que não agrada a Deus, para poder o Espírito Santo de Deus habitar. No livro de João capítulo 8, fala da mulher que foi pega em adultério. Jesus diz: cadê seus acusadores? Né? Então, os acusadores haviam saído, né? Porque Jesus disse que aquele que não tivesse nenhum pecado atirasse a primeira pedra, né? Ela tinha sido pega em adultério e pela lei ela tinha que ser apedrejada. E quando levaram até Jesus, Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E os acusadores correram todos ali sendo acusados pela própria consciência. E aqui Jesus disse: eu também não te condeno. Então Jesus perdoou aquela mulher, mas o texto não terminou aqui no momento que Jesus perdoou, mas Jesus disse: vai e não peques mais, né? Então Jesus, ele diz: venha como está, mas precisa passar por este novo nascimento que Jesus nos ensina aqui no capítulo 3 de João. No versículo 3, você pode sublinhar aí, quando Jesus diz: aquele que não nascer de novo, não vê o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aquele, meus irmãos, que não nascer de novo, nem vê, nem entra no reino de Deus. Amém? E eu gostaria de estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?